crianças! Tudo bem? Hoje a aula é comigo, tia Heloise. E hoje a gente tem uma história muito legal sobre Pedro e João. Só que antes da gente ir para nossa história, vamos orar, certo? Senhor Jesus, muito obrigada por mais esse dia. Muito obrigada por mais essa aula. Que o Senhor abra a mente e o coração das crianças que estão assistindo para que elas aprendam mais e mais de Ti. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Hoje, como eu falei para vocês, a história é sobre Pedro e João. Vocês sabem que eles dois eram discípulos de Jesus, certo? E esses dois discípulos, eles tinham o costume de ir todos os dias ao templo, na casa do Senhor, para orar. Certa vez, quando eles estavam chegando no templo, lá na frente, bem no portão, eles viram um homem aleijado, que ele ficava sentado na frente do templo todos os dias, pedindo esmolas por quem passasse por ali. A Bíblia nos conta que assim que esse homem viu Pedro e João a caminho do templo, ele também pediu a eles por esmola. Só que Pedro e João pararam e ficaram olhando aquele homem. Acho que assim como acontece com a gente, eles também sentiram pena, certo? O que será que eles poderiam fazer por esse homem? Pedro sabia que eles possuíam algo que valia muito mais do que qualquer ouro ou dinheiro. E Pedro disse àquele homem, em Atos, no capítulo 3, versículo 6. Ele fala assim: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O quê? Como assim? Um homem que nunca tinha andado na vida, que era aleijado desde que nasceu, agora ia sair andando por aí? Pois é, foi isso mesmo que aconteceu. Assim que Pedro estendeu a mão para ele e ajudou ele a levantar, ele começou a andar e correr, pular de alegria. Deus realizou um grande milagre na vida desse homem através da palavra que Pedro liberou sobre ele. E o que será que esse homem fez depois, hein? A Bíblia diz que esse homem entrou com Pedro e João lá no templo. E sabe o que ele fez lá dentro? Ele foi agradecer a Deus pelo presente que ele recebeu. Nós também, né? A gente tem que agradecer a Deus por tudo aquilo que ele nos dá. Muita gente correu para perto de Pedro e João e do homem que tinha sido curado. Quando Pedro viu isso, ele disse assim, ó: Não fiquem admirados pensando que fomos nós que curamos esse homem. Quem fez isso foi Jesus, o Filho de Deus, a quem vocês mesmos desprezaram e até mataram. Pedro disse também que fazia parte do plano de Deus que Jesus morresse e ressuscitasse para que pudesse salvar a todos os homens. Quando Pedro estava conversando com as pessoas lá no templo, chegaram alguns homens religiosos e muito poderosos. Eles ficaram muito zangados com o que Pedro estava fazendo. Eles não queriam que eles falassem mais de Jesus. Então, sabe o que eles fizeram? Prenderam Pedro e João. No outro dia, lá na cadeia, foram falar com Pedro e João e perguntaram em nome de quem eles estavam fazendo esses milagres. E Pedro teve muita coragem e disse: Em nome de Jesus. Aqueles homens estavam muito bravos. Mas o que eles podiam fazer contra os discípulos? Porque todo mundo viu o milagre que tinha acontecido. Então os homens resolveram soltar João e Pedro. Mas para que a notícia não se espalhasse, eles ameaçaram os discípulos e falaram que não era mais para eles falarem de Jesus. Porém, sabe o que Pedro e João responderam para eles? Em Atos, capítulo 4, versículos 19 e 20. Eles responderam assim, ó: Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus.
pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Apesar desses homens continuarem ameaçando a Pedro e João, todo o povo ficava muito agradecido, porque eles viram os milagres e viam o que Deus tinha feito. Então os discípulos continuaram falando de Jesus. Naquele dia, quase 5.000 pessoas creram nele. Pedro e João foram muito corajosos. Eles não tiveram medo daqueles homens que os ameaçavam. E mais importante, eles davam testemunho de tudo aquilo que eles viveram com Jesus. E aí, gostaram da nossa história? Hoje, a nossa atividade vai ser um pouco diferente. Não é justo só as tias ficarem gravando aula para vocês, né? Vocês também vão ter que gravar para mim, hein? Hoje a nossa atividade vai ser assim. Eu tenho 4 perguntas para fazer para vocês. E vocês vão responder essas perguntas, gravar e mandar para a gente lá no grupo. Ok? A primeira pergunta. Quando Pedro e João estavam subindo ao templo para orar, quem que eles viram lá na entrada do templo pedindo esmolas? Tá difícil, né? Segunda pergunta. O que foi que Pedro disse ao homem aleijado? Terceira pergunta. Depois que Pedro orou por esse aleijado, o que aconteceu com ele? A quarta e última pergunta. Quando todo o povo viu o homem que era aleijado andando e louvando a Deus, o que aconteceu? Conto com vocês, hein? Tchau, tchau!